Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Boa tarde, Brandalize, tudo bem? Em Curitiba, de volta ao posto. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Estamos aí em Curitiba. Tempo quente, vai chover à tarde, Sérgio, por aqui. Mercadão positivo hoje, hein, Sérgio? Hoje... Pois é. Soja acima dos 12, né? Em Chicago, o que está acontecendo? Olha, Sérgio, ela está com movimento técnico, né? Ela tentou ir para baixo, tentou achar o fundo do poço. Provavelmente ainda não bateu efetivamente, mas agora está mostrando mais interesse de compra, Sérgio, porque começou a entrar fundamentos também na jogada aí. Hoje, muita gente comentando ali em Chicago que a safra brasileira dificilmente chega a 150 milhões de toneladas. Agora já se fala abaixo de 150 milhões de toneladas. Muita gente comentando em 145, 147 milhões. Então, isso vem trazendo um apelo levemente positivo. E outro fator é que a Argentina já está completando 2 semanas de calor e seca, e mesmo com previsão de chuva agora na quinta-feira em diante, ela já tem indicativo que tem perda, ela perdeu qualidade de lavoura. Então hoje já se comenta que a Argentina talvez possa ter perdido pelo menos 2 milhões de toneladas no potencial produtivo. Daí você tira mais 2, 3 milhões de toneladas do Brasil, são 5 milhões. Então o mercado começou a olhar por esse lado, Sérgio. Então tem esse fundamento, que é a oferta menor, e também tem o fator aí que o mercado já apostou tudo na baixa, não conseguiu ir muito mais fundo. E tem um fator que também começou a pesar, que não está tendo muita pressão de venda de físico brasileiro, novos negócios. O produtor brasileiro está lento de negócio. Isso acabou ajudando até os prêmios, não só Chicago, como também os prêmios, Sérgio. Bom, nós temos essa semana o USDA. Será que ele vai trazer esses números agora com essa queda prevista para a soja aqui na América do Sul? Também tem o feriadão na próxima semana na China. Isso tudo não pode estar influenciando no mercado como um todo, na Bolsa de Chicago também? Esse movimento técnico? Isso aí. O mercado está começando a querer especular em cima do que o USDA vai trazer aí para os números brasileiros, né? A aposta é certa que vai reduzir a safra brasileira, né? Porque o USDA trouxe no mês passado 157 milhões de toneladas. Está muito longe, né? Está muito grande, né, esse número. Também na Argentina, né? Ele trouxe aí a Argentina com números aí de 50, agora há uma expectativa que possa até reduzir um pouco. Então tem USDA com oferta e demanda, e o feriado chinês começa no sábado, Sérgio, ele já está no script, então... Todo mundo sabe, a China está comprando pouco ou nada. Nesse momento ela é muito lenta. Mas o fator relatório do USDA aí também é um fator aí que o pessoal acaba se protegendo e vendo que o lado de baixo não teve muito espaço. E como não está tendo muita pressão de venda nova, nem do Brasil, nem da Argentina, nem do Paraguai, todo mundo segurando, e o produtor americano indefinido, né? Na próxima semana tem o Outlook Forum também, Sérgio. Então... é aquela indefinição, será que vai ter área igual, área maior, área menor? Começam as especulações servem para puxar para cima e para baixo, né? E hoje é o dia de puxar para cima. Bom, a especulação maior está com relação ao clima na Argentina mesmo, né? Porque ainda continua quente lá, de alguma forma pode amenizar a situação um pouco com algumas chuvas previstas, diminuir um pouquinho a temperatura, mas mesmo assim a safra não se recupera, mesmo que venha uma chuva lá nas lavouras argentinas, não, Vlamir? Olha, Sérgio, um pouco de perda já tem, né? Então esse clima de 2 semanas com calor extremo que nem estava lá, além de estar seco, ele certamente causa, né? Porque eles têm, grande parte da lavoura está em florescimento, então aborta a flor, aborta canivetinho. Por isso que hoje se comenta, talvez a safra argentina já tenha perdido pelo menos 2 milhões de toneladas de potencial produtivo. Isso perdendo aqui, perdendo lá, ele vai refletir depois numa oferta menor, né, Sérgio? Isso que é o importante, né? E a demanda certamente vai seguir aquecida, né? Os chineses, depois do ano novo lunar, devem voltar para as compras e comprar soja barata, como ela está bem barata hoje, né? Perto desses $12. É uma soja muito barata, então para o consumidor aí, o chinês deve voltar com as compras, e o mercado também começa a se proteger para isso, né?
Bom, e de alguma forma os preços aqui deram uma reagida ligeiramente com essa alta na Bolsa de Chicago. Tem negócios ocorrendo, não tem? Porque poderia refletir no mercado de balcão, o mercado físico também. Está refletindo ou não? Olha, no balcão ainda não. E talvez à tarde no balcão pague R$ 1 a mais, né, do que estava pela manhã. Só para dar uma ideia, hoje balcão gaúcho, Sérgio, ele começa com 111 e vai até 114. Na realidade, ele teve uma leve correção positiva ali no mercado gaúcho, porque ontem ele começava com 110 e ia até 113. Hoje ele está 111 a 114. Então, vamos dizer assim, a média ele subiu R$ 1 e pode que suba um pouquinho mais agora à tarde. O restante do balcão aí no sul e sudeste, ontem ele pagava 95 a 107, 108 no máximo. Hoje ele já é 96, 97 no mínimo e 108, 109 na máxima, aí que a máxima é ali na região de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Então houve uma reação pequena no balcão, sim, na média, vamos dizer assim, R$ 1 a mais. E também temos uma reação nos portos. Nos portos até a reação foi maior, a reação nos portos aí perto de R$ 2. Porque nós tivemos leve melhoria, né, que está tendo lá em Chicago, mas o mais importante é que os prêmios melhoraram bastante. Então, pressionando o mercado de lotes. No mercado de lotes, Sérgio, o Porto de Paranaguá, ontem ele começava com 120 no spot e no curto. Hoje, aliás, começava com 118, hoje é 120 no spot. Então ele subiu R$ 2. Ontem ele pagava 126,50 no julho. Hoje ele está com 128, chance de 128,5 agora à tarde. O Porto do Rio Grande, ontem ele começou como estava trabalhando 119 no spot, curto, né, no abril deles. Hoje ele paga 121. E o julho ontem era 128, hoje é 129. Também, na média, R$ 1 a mais aí no futuro. E mercado comprador. E poucos vendedores, certo? Tem saído negócio? Tem. Mas são poucos os negócios. Muito menos do que seria o normal para essa época. É uma época que, normalmente, Sérgio, as negociações médias nesse mês de fevereiro, vamos dizer assim, ele giraria aí perto de umas 300 a 500 mil toneladas por dia. E nós estamos vendo aí 300 a 500 mil toneladas por semana. Então, o ritmo dos negócios está bem menor do que historicamente. Justamente porque o produtor está retraído, né? Isso acaba ajudando um pouco, né, em Chicago também, porque não está tendo pressão de oferta além da demanda. E o mercado, como ele é comprador, ele deu uma melhorada até nos prêmios, Sérgio, porque ele segue, né, hoje, por exemplo, terça-feira, tem mais compradores do que vendedores aí nos portos. Por isso que o prêmio melhorou. Bom, falando sobre prêmio, exatamente essa melhora reflete de que forma nos preços, na composição desses preços? Vamos lá, prêmios, vamos pegar pelo prêmio fevereiro. O prêmio fevereiro, hoje ele está com menos 80 do vendedor e menos 100 do comprador. Ontem o comprador falava em menos 130, só para dar uma ideia. O março, hoje é menos 90 do vendedor, menos 100, veja que está bem pertinho. Ontem o comprador ele queria pagar menos 110. O abril, menos 70 com menos 90. Ontem o comprador pagava menos 100. O maio, menos 50 com menos 70. Ele está em média 10 pontos melhor. O junho, menos 20 com menos 60. Ontem era menos 40 com menos 70. Julho, menos 10 com menos 45. Ou seja, já está bem perto da estabilidade ou do prêmio zero ali no julho. Ele estava aí na faixa de 20, 30 negativos aí do vendedor. Hoje, o agosto tem vendedor no 40 positivo e o comprador no 10 negativo. Note-se aí que teve uma evolução boa nos prêmios, na média 10, 15 pontos melhorado. Isso que está dando esse fôlego no interno aí, sinalizando que temos menos pressão de venda do que efetivamente o comprador quer levar, né, Sérgio? Isso é bom nesse momento, porque nós vimos numa fase de pressão negativa nos prêmios, e quando chegar o pico da oferta aí, depois do dia 20 de fevereiro, que nós vamos estar entrando no pico da colheita, que normalmente os prêmios caem muito, se a gente já entrasse ali com o prêmio 130, 120, certamente, rapidamente, ia passar para 150, 170, ou até perto de 200 negativos. E o prêmio hoje máximo do comprador é menos 100, e os negócios estão saindo todos abaixo de menos 100, ou seja, está numa condição melhorada. Isso é positivo para o mercado nesse momento, que a colheita vai ganhar ritmo aí, Sérgio. Bom, e de alguma forma,
exatamente nesse sentido, né? Muita gente aqui mostrando, falando, né, no chat que a situação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até, né, mesmo no oeste de São Paulo, está muito complicada, né? Há alguns dias, 2 semanas sem chuva, produtividade recuando, caindo muito em algumas regiões. Não é à toa que esse relatório deve trazer esses números bem abaixo da expectativa anterior, né? Derrubarem bem a safra nesta próxima. É quinta-feira o relatório do USDA, né, Vlamir? Eu acho que quinta ou sexta agora, já não estou lembrado exatamente, é dia 9, né? Dia 9 acho que é sexta-feira. Sexta-feira. A questão é o seguinte, Sérgio, o que a gente tem que clarear para o produtor aí? Essas perdas desses últimos dias aí, que está aparecendo hoje em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até Pontes do Paraná, isso aí certamente o USDA não vai colocar. Isso aí, o USDA, ele é conservador, ele vai trazer dados aí de 2, 3 semanas para trás. Então, o que ele pode trazer? Uma safra brasileira de 150, 152 milhões de toneladas. Não acredito que ele vai vir abaixo de 150 já nesse relatório, Sérgio. Porque eles são conservadores, vão reduzindo aos poucos. Da Argentina, há a possibilidade até que nem reduza nada. Mas o que ele deveria fazer? Reduzir mais a safra brasileira, reduzir um pouquinho da Argentina. Mas ele vai reduzir sim a nossa, mas não é certo que vai reduzir como a gente espera. Eu acredito que vai reduzir menos, vai ser aquele relatório que todo mundo, o USDA está querendo que a cotação caia mais, porque é um órgão conservador, né? Ele demora para tomar os números que o mercado acredita que seja. Na Argentina também ele não deve reduzir muita coisa por lá, porque ainda tem muita coisa para acontecer na Argentina. A safra ainda está no começo. O próprio Sérgio Aquiles Belotto, aqui no oeste de São Paulo, né, no interior de São Paulo, diz que as primeiras colheitas de 25 por hectare, segundo ele, né, tem que subir o preço da safra, e essa safra deve ser de 135 milhões de toneladas. Ele está fazendo a projeção aqui, enfim, né, são as mais variadas opiniões nesse sentido, né? O Daniel Rost diz, falando sobre as temperaturas elevadas, né, falando sobre a questão da estiagem, o Marco Antônio Locatelli também, enfim, exatamente isso. Mas é bom ressaltar, como você mesmo disse, de que esse relatório não vai trazer essa situação, né, da estiagem desses últimos dias, tanto na Argentina quanto aqui no Brasil. E aí vai coincidir com o feriado lá na China. O mercado vai parar, por dizer assim, só vai ter uma movimentação técnica? Como é que vai se comportar o mercado como um todo nessa próxima semana com esse feriadão chinês, o Brandalize? Olha, Sérgio, Chicago segue, né? Aqui no Brasil também para até na quarta, praticamente quinta-feira, né? Por causa do carnaval, né? Então a semana que vem é morta por aqui também. Mas Chicago segue, mas o movimento de Chicago é quase tudo, tudo eletrônico, né, Sérgio? Ele segue num ritmo menor, né? Porque não tem a agressividade, né? Não vai ter agressividade de compra de físico, não vamos ter a presença do chinês comprando praticamente nas regiões exportadoras, por isso que é uma semana de calmaria, normalmente é uma semana de muita calmaria, né? Não só no setor da soja, milho, do agro, mas é uma semana de calmaria meio geral, porque o feriado de ano lunar não é só na China, né? Na Tailândia, outros países da Ásia também tem segue esse ano lunar e tem o feriadão deles lá. Bom, e de alguma forma a situação climática é bem adversa, né? Totalmente diferente em várias regiões, enquanto que o sul, em algumas regiões, ainda já tem registro de chuvas, né? Outras ainda continua a ausência, esperando algumas precipitações depois de 15 até 2 semanas praticamente sem chuva, né? Essa condição se faz presente aqui no Brasil, infelizmente, né? Chuva para alguns, seca para outros, mas de qualquer forma, enquanto isso, o trabalho no campo não para, né? Mostrar exatamente esse trabalho de dessecação feito lá pelo João da Silva, que mandou para a gente aqui um vídeo, viu, o Brandalize, lá de Rio Brilhante, mostrando que a soja está próxima da dessecação. Dá uma olhadinha nesse vídeo, solta para a gente, Gleidson, enquanto na sequência o Brandalize vai comentar. Bom dia, João Batista, tempo e dinheiro, notícias agrícolas, estamos sempre na escuta por cá. João da Silva, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Estamos aí fazendo a dessecação
a colheita da soja 2023, 2024. A boca tá escura, o calor é forte, mas estamos na luta. Um abraço, produção nossa aqui em Rio Brilhante, 35, 40 sacas por hectare. Não fecha as contas, mas é a luta. É, exatamente isso, não fecha a conta, 35 a 40 no MS e, infelizmente, para muita gente não vai fechar mesmo, não, Brandalize? Sérgio, nessa condição aí que nem as lavouras que estão entrando em colheita agora, o dessecando agora, com as lavouras que foram afetadas pelo clima, né? Então, ela vai ter produtividade bem menor e para grande parte dos produtores não fecha a conta mesmo, né, Sérgio? Isso é a verdade. Mas esse é o nosso negócio, né? É o meu negócio, né? Eu também estou nessa situação. As minhas contas também ficam nessa situação. Nós tivemos o privilégio de ter um pouco mais de chuvas. Mas o fato é o seguinte, Sérgio, é um ano bem difícil para o produtor, é um ano que o produtor vai ter que avaliar bem para ser reposicionado nas negociações, para não cometer mais erros no futuro, né? Como para perder oportunidades de fazer fechamentos futuros, de fazer trocas futuras, quando a relação de troca está boa, né, Sérgio? Porque hoje, se você colher 40 sacos por hectare e você for um arrendatário, você não vai ficar metade da tua despesa fora. Você vai ter um estrago na tua finança, né? Então, é por isso que o produtor tem que ver essas condições de clima dos próximos plantios, como apontava o Gazola, né, que vinha aquela condição lá de que vai vir um pouco de chuva, depois vai cortar, e daí você perde a melhor semente. O produtor aí nos próximos vai ter que acompanhar um pouco mais as indicações técnicas, né, Sérgio? Porque o clima ele se comportou mais ou menos como estava dentro das previsões, né? Veio a primeira chuva, daí cortou as chuvas, e aí foi um estrago, né? E o estrago pelo menos uns 20% a 25% das lavouras do Brasil foram muito prejudicadas. Agora nós vamos ter para frente algumas lavouras melhores, mas tem uma fatia grande do bolo que foi muito prejudicado. Sabe? Bom, tanto é que na questão da relação das trocas, né, antes de falar sobre isso, né, aprofundar um pouquinho, inclusive foi destaque do Notícias Agrícolas, né, tem mais um vídeo, dá uma olhadinha nesse vídeo em Ipiranga do Sul, que mostra exatamente essa situação, né? Ninguém está negando que realmente o calor está trazendo problemas e a gente tem registrado isso daqui, o produtor tem sentido na pele e no bolso, né? Olha só a Ipiranga do Sul, Alex Inocente, mostrando o solo rachado pelo calor e pelo sol, tá aí a prova. Mostra aí, Gleidson. A situação hoje, dia 5, a última chuva foi dia 18, que deu 265 milímetros num dia, aí levou um pouco da palhada embora, levou soja embora, e dá uma olhada agora aí os rachos como é que estão da terra, é de não acreditar, no ano de super El Niño, estou nessa situação aqui, ó, só uma olhada nisso aí, ó. Que barbaridade. Dá só uma olhada nisso aqui. Tem lógica isso aqui. O rachado, o calor, né? Veio a chuva antes, até mesmo em excesso, e agora a falta de chuva, né? Mostrando exatamente o que vem pela frente nesse relatório. Os prejuízos, não tem como fugir, não. Tem que torcer que venha a chuva para ele aí, porque a planta ainda está pequenininha ali, parece, mas ainda dá tempo dela recuperar um pouco o fôlego. Certamente a produtividade se perde sempre quando tem estresse, né? Então, nunca é uma planta que vai ter a condição perfeita, mas se aí tiver as chuvas, ainda ele consegue recuperar uma boa parte do potencial dela. Esse solo rachado é uma coisa muito comum que a gente vê nos Estados Unidos, né? Quando fica alguns dias secos de calor nos Estados Unidos, que tem um solo de alto volume de argila, ele provoca essas rachaduras aí. Esse aí, pelo que está mostrando, é no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, né? Sim. Ipiranga do Sul. Bom, agora o destaque, você antecipou, né, essa questão das relações de troca, né, barter, enfim, outras operações, né? O destaque do Notícias Agrícolas mostrando exatamente isso, né, sobre o fertilizante, né, queda no KCI, alta forte da ureia, trazem um alerta nas relações de troca para o produtor no Brasil.
É esse alerta que você traz, né, Brandalize, mostrando exatamente que a relação de troca tem que ser muito bem pensada agora, muito bem programada, né? Para quem não programou, né, durante o período que os preços estavam mais elevados. Exatamente, Sérgio. O produtor tem que começar a olhar para frente, né? Porque a nova safra vai ser plantada também, né? Então, nesse momento a gente está vendo aí que nem o potássio, né? O cloreto de potássio aí, com queda, valores bem mais atrativos. Então, o produtor faz relação de troca, vê a viabilidade, se for interessante para ele, se posiciona. E a gente já vinha comentando com relação à ureia aí, a ureia é função da escassez de gás aí no mercado global, principalmente a Rússia é o maior exportador e maior produtor de ureia do mundo, né? E onde que tem a ureia mais barata, também está puxando os valores por lá. E em função da demanda grande de gás aí para aquecimento. Então, automaticamente, produção de ureia menor, oferta menor, mercado pressionado. O pessoal que mexe com fertilizantes aí me comentou que só em janeiro subiu mais de 20% o valor da ureia. Em alguns casos, 25%. E ainda está subindo agora em fevereiro. Então, e temos que lembrar, Sérgio, que agora começa a corrida de demanda dos fertilizantes ali no hemisfério norte, né? Porque passando o inverno, terminando o mês de fevereiro, a tendência é o inverno ir embora. E daí se o produtor vai se preparar aí para plantar, março, abril, maio, ele planta até junho. E aí vai demandar muito cloreto de potássio, muita ureia, muito fosfato. E aí talvez a relação de troca do produtor comece a apertar mais. O produtor tem que olhar esse momento aí com muita calma, não só olhar o preço baixo da soja, mas olhar os insumos para frente, né? Porque talvez lá na frente vai pagar mais caro pelos insumos, porque a demanda no hemisfério norte vai crescer, vai ter uma demanda grande, depois já vai ter que comprar de qualquer maneira também, né? Não tem jeito. Bom, vamos aproveitar, vamos falar sobre milho também, mas antes eu sei que você já está pilotando uma motinha aí por Curitiba ou não? Quem gosta de motinha é o João que gosta da motinha aí. Ele que vai entregar as motinhas lá da lavoura, lá no Mato Grosso. E eu não sei nem a entrega vai ser feita por ele? A minha moto que eu piloto é 4 patas. É aquela que vai uma sela em cima. Aquela eu piloto.